Pessoal, dando início à segunda parte do nosso estudo sobre agentes públicos, né? Ou como diz a Constituição Federal, servidores públicos, partiremos agora para a classificação. Lembrando que o conceito, como eu falei na primeira parte, o conceito de agente público é amplo, né? E abrange todo aquele que exerce função pública, ainda que temporária ou não remunerada, são considerados agentes públicos desde os servidores públicos até os mesários, jurados e políticos. Tá ok? Deixa eu arrumar aqui um pouco o ângulo aqui. Tá, beleza. Olha só, vamos começar com agentes políticos, tá? São os componentes do governo em seus primeiros escalões que têm a função de dirigir, orientar e estabelecer as diretrizes para o poder público. Exemplo, chefes do executivo e seus vices, né? Auxiliares imediatos dos chefes do executivo, ou seja, seus ministros, né? Bom, secretários de Estado, municípios e ministros de Estado, membros do Poder Legislativo, magistrados e membros do MP, tá? Agentes políticos, ok? Quanto aos dois últimos, magistrados e membros do Ministério Público, há quem os exclua da lista, pois não são escolhidos politicamente, ou seja, através de eleição, através do voto, mas sim de forma meritória, né? Ou seja, mediante concurso público. Bom, conforme o STF, tais agentes tratam-se de agentes políticos. Não pela forma de escolha, né? Que não é eleição, mas por constituírem a vontade do Estado. Essa posição ainda vem caindo em concurso, mas pode ser modificado, né? Passado o tempo aí. Bom, esses agentes políticos estão sujeitos ao regime estatutário, que é regida pela lei, o regime estatutário é regido pela lei 8.112, tá? Qual é a regra? Se os direitos do agente estão previstos em lei ou Constituição da República Federativa do Brasil, trata-se de regime legal, jurídico, administrativo ou estatutário, que é regido pela lei 8.112, se for servidor público federal. Se for estadual, lei estadual, se for municipal, lei municipal, ok? Sendo o regime estatutário regido por um estatuto, o agente é titular de cargo. Além disso, só existe cargo em pessoas jurídicas de direito público, o que exclui exclui a empresa pública e a sociedade de economia mista, né, que faz parte da administração indireta, né, e são regidas pela CLT, ok? Se os direitos do agente estão previstos em um contrato de trabalho, trata-se de regime contratual, né? Ou chamado de regime seletista ou regime trabalhista. Bom, nessa forma de regime contratual, seletista ou trabalhista, tudo sinônimo, o agente é titular de emprego. Aí está a diferença. Se ele é regido pela lei 8.112, pelo estatuto, estou falando do servidor federal, não estou falando do servidor estadual, nem municipal, para não ter confusão. Quando eu falo do servidor público, a gente já sabe que é o federal, que fica mais fácil de estudar, tá? Que é o âmbito geral, nacional. Então tá, quando é regido pelo regime estatutário, o agente ele é titular de cargo. Quando ele é regido pelo regime contratual, trabalhista ou seletista, ele é titular de emprego. Simples assim. Pode haver emprego tanto em pessoas jurídicas de direito público quanto nas pessoas jurídicas de direito privado. A única exigência para as pessoas jurídicas de direito público é de que o regime seja um regime único. Como os direitos dos agentes políticos são previstos diretamente na Constituição da República Federativa do Brasil ou em lei, né, estão previstos, ou melhor, estão investidos em cargos em regime estatutário. No nosso caso, Servidor Público Federal, Lei 8.112. Observação:
Os ministros e conselheiros do Tribunal de Contas da União e carreira diplomática, a princípio, ela é política. Mas não há jurisprudência reiterando, né? Jurisprudência é decisão reiterada de tribunais. Não tem nenhuma jurisprudência. Bom, servidores, já falamos, classificação dos agentes. Agente político, servidores estatais e também tem particulares em colaboração. Esses são esses três aspectos, tá? Então, acabei de falar do agente político, né? Como uma classificação dos agentes públicos. Vou falar agora dos servidores estatais. Os servidores estatais, por isso que é bom você ler várias doutrinas, tem doutrina que também chama os servidores estatais de agentes administrativos. É a mesma coisa que servidores estatais. Mas tem gente que só usa servidores estatais. Aí vem falando doutrinariamente, tal. Tem gente que já fala, ó, servidores estatais é a mesma coisa que agentes públicos. Ok? Tá. Servidores estatais, fazendo um preâmbulo aqui, divide-se em servidores temporários, contratados nos moldes do artigo 37, inciso 9 da Constituição da República Federativa do Brasil, que são temporários, ou seja, por ser temporários, eles não fazem concursos públicos, até porque é uma situação emergencial. É igual você precisar de... O pessoal que trabalha no foco da dengue, da malária, enfim, são contratados, são servidores temporários, tá? Então, eles são contratados nos moldes do artigo 37, inciso 9. Bom, são também estatutários, regidos pela Lei 8.112, e empregados públicos, regidos pela CLT. Quem é regido pela CLT? É a empresa pública e a sociedade de economia mista, ok? Que fazem parte da administração indireta. Agora sim a gente vai começar. Bom, os servidores estatais têm vínculo com o Estado no exercício da função administrativa. São todos aqueles que atuam no Estado, administração direta, administração indireta. Tem que estar na massa do sangue. Administração direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Administração indireta, fundações, autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas. Ok? E que não se inclui entre os agentes políticos. Servidores estatais não se inclui entre os agentes políticos. Bom, os servidores estatais se subdividem em servidores estatais de pessoas jurídicas de direito público, servidores estatais de pessoas jurídicas de direito privado, ok? Vamos falar agora dos servidores estatais de pessoas jurídicas de direito público. São os servidores públicos. Estão na administração direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e na administração indireta, somente na autarquia e nas fundações públicas, autarquias públicas e fundações públicas. E por quê? São regidos pela Lei 8.112. As empresas públicas e empresas públicas são regidas pela CLT e fazem parte também da administração indireta, tá? Autarquias e fundações públicas, ou seja, de direito público, regida pela Lei 8.112. Em regra, sujeitam-se ao regime estatutário. Regime estatutário, servidores públicos federais, 8.112. No entanto, não há essa obrigatoriedade. A única exigência constitucional é no sentido de cada ente administrativo utilizar um regime de servidores único, seja estatutário, seja seletista. Ou seja, não dá para usar os dois ao mesmo tempo. Ou ele usa o regime de contrato de trabalho, regime trabalhista, né, como é chamado, regime seletista, que é regido pela CLT, ou ele vai usar o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, Lei 8.112, tá? Beleza? Bom, vale lembrar que o servidor público pode ser, além de estatutário e seletista, só que detalhe, no caso do seletista, ele não tem estabilidade, tá? Nós temos também o temporário, apenas em situações de excepcional interesse público, como eu falei, em caso de foco de dengue, de malária. Então, o Estado, União, o Estado, o município, enfim, ele vai criar esse emprego aí temporário, tá ok? Claro que não vai ser mediante concurso público, porque é emergencial. Esse último se submete ao chamado regime jurídico especial, tá? O servidor público estatal, normal, o servidor público, ele é regido pelo regime jurídico estatutário, Lei 8.112, no caso do federal.
No texto original da Constituição da República Federativa do Brasil, falava-se que os servidores deviam ser regidos por regime jurídico único, ou seja, na mesma pessoa jurídica só é possível um único regime. Não havia exigência pelo regime estatutário ou seletista, contanto que fosse único. Na época, prevaleceu o regime estatutário, União e maioria dos estados. Muitos municípios preferiram o regime seletista. Bom, aí vem a emenda constitucional 1998, que traz o quê? A reforma administrativa. Aí vão ter aqueles probleminhas, né? E altera o artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil, permitindo o regime múltiplo. No entanto, a emenda constitucional foi declarada formalmente inconstitucional em sede de medida cautelar com efeitos ex nunc, ou seja, a partir dali em diante, né? ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 2135, ocorrendo o efeito repristinatório do dispositivo constitucional anterior, ou seja, retorno do regime único. Ou seja, atualmente está em vigor o regime único. Não existindo imposição pelo regime, depende de cada ente administrativo. Ou seja, se ele vai usar o seletista, regido pela CLT, ou o estatutário, regido pela Lei 8.112. Quem define é a lei de criação do ente, tá? A preferência do âmbito federal é o regime estatutário, ok? Observação importante. Funcionário público era uma expressão utilizada antes da Constituição da República Federativa de 88. Isso foi antes, tá? Foi abolida essa expressão. Essa expressão se referia ao servidor público titular de cargo. Hoje, o servidor pode ser tanto titular de cargo quanto de emprego público. Neste último caso, é chamado de empregado público, tá? O Código Penal traz conceito próprio de funcionário público que não se confunde com o visto acima. Vamos por CP, Código Penal, artigo 327. Considera-se funcionário público, tá? Que não existe mais, né? Para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Bom, na realidade, esse é o conceito de agente público. A expressão funcionário público não se usa mais, né? No meio administrativo, foi usado antes da Constituição da República Federativa do Brasil, e o Código Penal permanece falando funcionário público. Mas o conceito que ele dá é de agente público, é um conceito atual, odierno. Bom, servidores estatais de pessoas jurídicas de direito privado, eu falei do direito público, né? Servidores estatais de pessoas jurídicas de direito público. Agora eu vou falar dos servidores estatais de pessoas jurídicas de direito privado. São os chamados servidores de ente governamental de direito privado. São os servidores que atuam nas empresas públicas e sociedade de economia mista. Empresas públicas, sociedade de economia mista, fazem parte da administração indireta, tá? Ou ainda, na fundação pública de direito privado, que é equiparada a empresas estatais, ok? Não são servidores públicos, mas se equiparam a tais em alguns aspectos. Devem prestar concurso, ok? Importante. São equiparados a servidores públicos para fins penais. São sujeitos ao regime da não acumulação de cargos de emprego. Em regra, se sujeitam ao teto remuneratório, ressalvados os casos onde a pessoa jurídica não receber dinheiro público para seu custeio, para sua manutenção. Se equiparam no que diz respeito à improbidade administrativa, que a improbidade está na Lei 8.000, a improbidade administrativa está na Lei 8.429 de 92. E, por fim, se equiparam, né, para fim de interposição de mandado de segurança e demais remédios constitucionais. No entanto, quanto à dispensa desses servidores estatais de pessoas jurídicas de direito privado, né, não há equiparação conforme se depreende da súmula 390 e da OJ, né, orientação jurisprudencial 247, ambas de quem?
Tribunal Superior do Trabalho. Súmula 390 do TST, in verbis, in loco, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista não tem a estabilidade do artigo 41 da Constituição da República Federativa do Brasil. Orientação jurisprudencial, que a gente chama de OJ, 247, Tribunal Superior do Trabalho. A despedida de empregados de empresa pública e de sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para a sua validade. Bom, vamos ver agora o entendimento do STF através do informativo 699. A data é do ano de 2013. Entendimento recente do STF. Servidores de empresas públicas, que é o nosso tema que a gente está falando agora, e sociedade de economia mista, admitidos por concurso público, não gozam de estabilidade, aquela prevista no artigo 41 da Constituição da República Federativa do Brasil. Mas sua demissão deve ser sempre motivada, até porque, para quem for demitido, pode recorrer à ampla defesa e contraditório. O dever, melhor dizendo, de motivar o ato de despedida de empregados estatais admitidos por concurso público aplica-se não apenas às empresas de economia, não apenas aos empregados estatais, mas a todas as empresas públicas e sociedade de economia mista que prestem serviços públicos em razão de não estarem alcançadas pelas disposições do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição da República Federativa do Brasil. Tá ok? Então, esse informativo aqui está falando especificamente da empresa de Correios e Telégrafos, tá? As empresas públicas e sociedade de economia mista submetem-se a regras de direito privado, direito particular, mas tais normas sofrem uma derrogação parcial, uma mitigação, uma relativização em favor de certas regras de direito público, né? Como os empregados são admitidos por concurso público, não é razoável que sejam dispensados de forma imotivada. Ou seja, sem que se observe um paralelismo entre a admissão e a dispensa, tá? Vamos lá. O ADCT previu que os servidores públicos, ação direta de controle de constitucionalidade, previu que os servidores públicos que estavam em exercício há pelo menos 5 anos, quando a Constituição da República Federativa do Brasil foi promulgada, devem ser considerados estáveis, mesmo que não tenham sido admitidos por meio de concurso público. Trata-se de regra excepcional e que somente vigorou para estes casos, né? Trazendo até uma segurança jurídica para essas pessoas. Observação: os empregados de empresas estatais prestadoras de serviço público podem ser demitidos sem justa causa, mas com motivação. Outra observação, segundo Celso Antônio, doutrinador: ambos são servidores públicos, mas, para Carvalho, o doutrinador, somente os servidores da pessoa jurídica de direito público, né, que são. Aliás, ambos são, mas para efeito de dispensa, né? Para Celso Antônio, ambos são servidores públicos. Para Carvalho, somente servidores da pessoa jurídica de direito público que são servidores públicos. Ficou meio confusa essa observação aqui. Enfim, observação 3. Não chamar de servidor público, que é o titular de cargo, estatuto e pessoa jurídica de direito público. Não chamar de empregado público, titular de emprego, CLT, em pessoa jurídica de direito público. Chamar de empregado somente é o que manda a técnica, ou servidor de ente governamental de direito privado. Isso é questão de doutrina. Observação 4. Ao que tem direito um empregado de ente governamental de direito privado, contratado sem concurso. Então a gente vai ler aqui um entendimento, uma decisão do tribunal, tá? Ministro Dias Toffoli. Bom, contratação de empregado pela administração pública sem concurso público. A contratação de pessoa para assumir cargo ou emprego público sem concurso é nula, salvo nas hipóteses de cargos em comissão, livre nomeação e livre exoneração. O artigo 19, traço A da Lei 8.036 de 90, afirma que
a pessoa contratada para emprego público sem concurso e que, por isso, tem um contrato declarado nulo, mesmo assim terá direito de receber o depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Alguns Estados-membros questionavam esse dispositivo, mas o STF o declarou constitucional. Isso foi uma decisão do plenário, ministra Ellen Grace, redação do acordo, ministro Dias Toffoli. Conforme vimos, o artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88 estabelece que, para a pessoa assumir um cargo ou emprego na administração pública, ela precisa antes ser aprovada em concurso público. Está lá no artigo 37, no seu inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas e, inclusive, provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Cargo em comissão, declarado em lei, livre nomeação e livre exoneração. Tá? Caso uma pessoa assuma cargo ou emprego público sem concurso público, fora das hipóteses de nomeação para cargo em comissão, qual será a consequência? A consequência vem no artigo 37, no seu parágrafo 2º, tá? O ato de investidura será declarado nulo, de pleno direito. A autoridade responsável pelo ato vai ser punida nos termos da lei, ou seja, por improbidade administrativa. Bom, João foi contratado sem concurso, situação hipotética. João foi contratado sem concurso para exercer emprego público em uma empresa pública estadual. Quando mudou a direção dessa empresa pública, o novo diretor declarou que esse contrato de trabalho era nulo e demitiu João. João procurou a Justiça do Trabalho e ajuizou reclamação trabalhista contra essa empresa pública, pedindo sua reintegração ao emprego ou, subsidiariamente, o pagamento de verbas trabalhistas que teria direito. João poderia ser reintegrado ao emprego público? Não. Considerando que o contrato de trabalho que tinha com a empresa pública era nulo, por violação do artigo 37, inciso 2 da Constituição da República Federativa do Brasil, que diz que o ingresso é através de concurso público e a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas de títulos, tá? Então não teve cabimento essa ação. João terá direito de receber quais verbas trabalhistas? Bom, verba. Letra A. O saldo de salário pelo número de horas trabalhadas. Qual o fundamento? Princípio que veda o enriquecimento sem causa do poder público. Ela não se beneficiou do trabalho dele. Como João trabalhou, tem direito a ser ressarcido por isso. E em relação à verba, os valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Aonde é que está fundamentado? Artigo 19-A da Lei 8.036 de 90. João não terá direito de receber as demais verbas trabalhistas, como 13º, férias proporcionais, acrescidas de 1/3, fundo de garantia acrescido de 50%, adicionais legais e etc. Bom, o Tribunal Superior de Trabalho adota esse entendimento? Adota e está lá na súmula 363, ok? Do Tribunal Superior do Trabalho, que diz o seguinte: in verbis, em loco, a contratação do servidor público após a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice, obstáculo, no respectivo artigo 37, inciso 2 e parágrafo 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contratação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Ok? Discussão sobre a constitucionalidade desse artigo 19-A da Lei 8.036 de 90. Diversos Estados-membros queriam que o STF reconhecesse que esse artigo 19-A da Lei nº 8.036 de 90 seria inconstitucional por violar o artigo 37, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil. O STF vou dizer daqui a pouco se ele acatou ou não, mas antes vou falar o seguinte: esses estados afirmavam que a Constituição da República Federativa do Brasil determinou que o ato de contratar sem concurso é nulo, não poderia a lei prever a produção de efeitos, como o pagamento de fundo de garantia por tempo de serviço. Bom, o que disse o STF em relação a essa tese? Se o artigo 19 é inconstitucional. Bom, o STF, por maioria, entendeu que o artigo 19-A da Lei 8.036 de 90 não afronta
a Constituição da República Federativa do Brasil. Segundo a nossa Corte Maior, mesmo sendo declarada a nulidade nos termos do parágrafo 2º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, este fato jurídico existiu, ele não trabalhou, e produziu efeitos residuais. O STF tem levado em consideração a necessidade de se garantir a fatos nulos, mas existente juridicamente, os seus efeitos, né? Não é possível aplicar, neste caso, a teoria civilista das nulidades de modo a retroagir todos os efeitos desconstitutivos dessa relação. Efeito ex-tunc, ou seja, desde a sua origem. Se houver irregularidade na contratação do servidor sem concurso público, o responsável comprovado do dolo ou culpa deve responder regressivamente nos termos do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, de forma que não haja prejuízo para os cofres públicos. Ok? Bom, votos vencidos. A decisão do STF foi por maioria e ficaram vencidos os ministros Ellen Grace, Carmen Lúcia, Joaquim Barbosa, Luiz Fux e Marco Aurélio, que reconheciam a inconstitucionalidade do referido artigo. A questão aqui é o seguinte: a contratação foi nula, né? Não teve concurso público, ponto. Mas ele trabalhou lá, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá? A questão é que o ente aqui, já que o contrato foi nulo, não querem pagar o fundo de garantia, né, por tempo de serviço, né, e o tempo trabalhado, já que foi nulo, efeito ex-tunc. Então tudo que ele trabalhou lá 2 meses, 1 mês, 6 meses, não vale. Não é esse o entendimento do STF. Já que ele trabalhou, né, as horas trabalhadas têm que ser pagas. Porque não pode o quê? O enriquecimento ilícito do Estado. Se enriqueceu com o trabalho daquela pessoa. A pessoa não trabalhou. Então a questão que a gente está discutindo aqui do artigo 19-A, é justamente da Lei 8.036 de 90, é justamente isso. Tá? Que, é claro, o Estado e o município não quer mexer no seu cofre, né? De jeito nenhum. Então não quer pagar, já que é nulo, efeito ex-tunc. Só que o entendimento do STF não, efeito ex-nunc, né? Ele vai ser mandado embora, mas vai ter direito lá às horas trabalhadas e a sua proporcionalidade em relação ao fundo de garantia por tempo de serviço. No próximo, eu não sei se vai dar tempo, no nosso próximo encontro, nossa aula aqui, a gente vai falar sobre os particulares, né, em colaboração com o poder público, né, servidores particulares. Falamos só agente público, falamos servidores estatais, né? Então agora a gente vai falar dos particulares, melhor dizendo, dos particulares em colaboração com o poder público. Falei servidores particulares, mas particulares, tá? Beleza? Aí depois vamos falar de cargo, emprego e função pública. Vamos falar da criação, transformação e extinção de cargos, provimento, nomeação. Isso tudo aqui, Lei 8.112, tá? Isso vai ficar bem mais claro lá se você adquirir uma Lei 8.112 comentada. Readaptação, recondução, remoção, isso tudo faz parte, tá? Da lei, do Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Beleza? Estabilidade. O Estatuto ele fala tudo sobre isso. Até breve.